Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Que o amor de Deus esteja em vossos corações. Quero eu aqui mais uma vez deixar um salmo para a vossa reflexão, ou alguns versículos do Salmo 137. É o Salmo das saudades da pátria. Salmo 137, alguns versículos diz assim: junto aos rios de Babilônia nós assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um cântico de Sião. Mas como entoaremos um cântico, ou o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Édom, no dia de Jerusalém. Louvado seja Deus. Este salmo fala exatamente do período em que os judeus estavam cativos em Babilônia. Seu cativeiro durara aproximadamente 70 anos. E esse período que eles estiveram lá fora por desobediência. E aí, quando eles estavam lá presos em Babilônia, penduraram as suas harpas, seus instrumentos musicais nos salgueiros, ou seja, nas árvores. E as pessoas que levaram eles cativos diziam assim: cantem um hino lá de Sião. E eles diziam: como louvar ao Senhor em terra estranha? Apegue-se a minha língua ao paladar, se tão somente eu esquecer de Jerusalém. Meus irmãos, um judeu, para ele estar longe de Jerusalém, era algo muito difícil. Estar longe do seu solo pátrio era algo muito doloroso, pois era em Jerusalém a capital, a sede da adoração. E eles estavam lá presos, porque cativos, segundo Flávio Josefo, porque quando eles saíram do Egito, quando eles entraram na terra de Canaã, melhor dizer, o Senhor havia dito que eles deveriam cultivar a terra por 7 anos ou por 6 anos. E no 7º ano eles dessem descanso à terra. E esse 7º ano, esse ano de descanso, o que a terra produzisse por sua própria conta seria para o órfão, para o estrangeiro, de sorte que eles não cultivassem a terra. Isso era uma determinação divina. Mas só que quando eles chegaram na terra prometida, eles não deram ouvido à voz de Deus. Então, quando Jeremias profetiza o cativeiro, eles estavam com 490 anos na terra prometida. E quem é bom de matemática sabe muito bem que 490 anos dividido para 7 vai dar 70. Não é isso? Então, 70 anos ele estava em dívida. E Deus permite que eles fossem cativos para a terra descansar por 70 anos. Esse período os judeus ficaram desejosos, lamentando o seu cativeiro e também almejando voltar para a terra prometida. Mas veja que coisa interessante. Antes do cativeiro acontecer, 150 anos aproximadamente, Deus já havia falado através do profeta Isaías, no capítulo 45, chamando Ciro de servo. Ciro não tinha nem nascido ainda, e que iria usar este homem e iria arrebentar as portas de bronze. Ou seja, Babilônia era uma cidade fortemente edificada. Seus muros eram intransponíveis. Suas portas eram de bronze, não tinha como alguém entrar em Jerusalém, em Babilônia, para trazer cativo esse povo de lá. Mas havia uma profecia da parte de Deus dizendo que iria levantar Ciro para dar liberdade ao povo de Deus.
E a Bíblia diz que quando estava Beltesazar fazendo uma festa com os tesouros, com os utensílios sagrados, a história secular diz que naquela mesma noite em que a Bíblia registrou que apareceu uma mão na parede escrevendo Mene, Mene, Tekel e o Farsim, e a interpretação é: contou o Senhor o teu reino e acabou, pesado foste na balança e fosse achado em falta. Naquela festa de orgia, podemos dizer assim, Ciro comandava um exército e por dentro do muro de Babilônia entrava o rio Eufrates. E naquela noite daquela festa com os utensílios sagrados, o exército de Ciro estava desviando o leito do rio, segundo Emílio Conde, desviando o leito do rio. E os homens entraram pelo leito do rio e abriram as portas, né, de Jerusalém, que era de bronze. E eles tomaram as portas de Babilônia, perdão, que era de bronze. E eles tomaram Babilônia. Naquele dia, o império de Nabucodonosor cai, o império babilônico cai e assume Medos Persa. Naquele dia, fora aonde se começa a cumprir a profecia do Senhor. Ciro, ao assumir, ele faz um decreto dizendo que todo judeu voltasse ao seu solo pátrio. E aí, quando os judeus recebem essa ordem para voltar, aí é o que está registrado no Salmo 126. O Salmo 126 fala o regresso deles a Jerusalém. Aí eles voltaram dizendo assim: olha, quando o Senhor trouxe do cativeiro, os que voltavam a Sião estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a este, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar com voz de cântico, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. A nação, quando voltou para Jerusalém, voltou cantando este salmo, o Salmo 126, dizendo: grandes coisas fez o Senhor a nós e por isso estamos alegres. Meus irmãos, oxalá, quando voltar os cultos, esse povo volte semelhante aos judeus do Salmo 126. Que esse Salmo 137, em que relata que os judeus penduraram as suas harpas nos salgueiros e se lamentavam dizendo que não tinham como adorar a Deus em terra estranha. É bem verdade que nós não estamos num cativeiro, só estamos longe do templo. Mas quem dera esse desejo, esse almejo de ir para a casa de Deus, aumente aos corações de nossos irmãos o anseio de cultuar a Deus, e que nós possamos voltarmos muito em breve, como os judeus voltaram no Salmo 126, dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Eu espero muito em Deus que esse período sirva para algo na nossa vida, para que nós possamos voltar com mais desejo de cultuar a Deus, com mais reverência aos cultos, com mais atenção à palavra, que nós possamos voltar com o desejo de prestar a Deus um culto 100% da nossa vida, 100% daquele momento que estivermos lá no templo. Que o Senhor fale ao seu coração, e que essa experiência que nós estamos vivenciando hoje, ela venha servir para nós, assim como o cativeiro serviu para os judeus. Valorize o tempo que Deus te deu. Valorize o local de adoração. Valorize a palavra de Deus e a rica oportunidade que tens de cultuar ao nome do Senhor. Que Deus possa nos conceder o privilégio de